Tudo bem, galerinha? Bom dia, né? Então, começando uma live pela manhã, a nossa agenda tá bem bacana e eu escolhi esse horário um pouco mais alternativo porque, na verdade, eu consegui uma live com uma pessoa extremamente bacana. Vocês vão adorar falar com ele. E essa agenda nossa, ela tá um pouco maluca, embora a gente esteja falando muito a respeito do tempo, né, do tempo de reflexão, do tempo de ociosidade. Em alguns segmentos, vou falar do nosso segmento de conteúdo, nós estamos numa produção aceleradíssima, porque nós estamos, grande parte dos profissionais, fazendo com que o seu conteúdo que antes era presencial, agora se torne digital. E essa digitalização do conteúdo, ela precisa ser bem planejada, trabalhada, e isso vai um pouco de tempo. E nós estamos, nos conectando cada vez mais com mais profissionais bacanas, resgatando relacionamentos de tempos atrás aí, para a gente poder continuar contribuindo com a questão do conhecimento. Então, se vocês pararem para analisar qual é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo hoje é poder fazer com que você tenha conhecimento de qualidade. Eu brinco que hoje informação você encontra em qualquer tipo de mecanismo, né? Você encontra no YouTube, você encontra no Instagram, você encontra nas redes sociais, você encontra no Netflix, você encontra nos outros canais, de repente, que você tenha de assinaturas, você encontra informação de muitas formas. Agora, informação com qualidade, uma informação que vai fazer sentido para o seu propósito, para a sua vida, é importante você ter alguns canais específicos. E a gente, o nosso objetivo, a nossa audácia, é a gente conseguir fazer com que verdadeiramente os nossos canais sejam tidos como um canal de curadoria de conteúdo relevante para a área de desenvolvimento humano, para a área de desenvolvimento pessoal e para a área de desenvolvimento organizacional. Então, essa tem sido aí a nossa batalha, a nossa luta todos os dias para que a gente possa melhorar e possa, oferecer cada vez mais material de qualidade para vocês. Eu vou convidar aqui, vou mandar o aviãozinho para o nosso convidado do dia. Ele é palestrante, ele é escritor, ele é consultor, ele é um visionário. Ele tem uma capacidade de verdadeiramente compreender cenários de uma forma muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão ficar bem entusiasmados com as informações. Bati um papo também com o Edu Carmelo esses dias e foi uma manhã de insights maravilhosos. Eu tenho certeza absoluta que agora a gente também vai ter outros insights muito bacanas com o nosso querido Sidney Oliveira. Então, especialista aí principalmente na área de desenvolvimento humano e enfim, eu vou deixar ele se apresentar porque é muito melhor a gente poder falar da gente e das nossas experiências do que ser apresentado aí por uma terceira pessoa. Deixa eu ver se ele já entrou para a gente poder dividir a live com ele aqui. Seja muito bem-vindo, Sidney. Oi, Tatiana, como é que vai? Tudo bom? Por enquanto somos só nós. Você não fez divulgação, alguma coisa assim? Eu não vi nenhum movimento, não estava acompanhando o teu Insta. A gente tá com uma rotina de lives bastante grande, então a divulgação delas previamente tá acumulado. A fila de divulgação ficou extremamente acumulada, então a gente está trabalhando bastante com o pessoal que está ao vivo e depois, como a gente edita o material, ele fica disponível na nossa plataforma de conhecimento também, que tem sido a nossa forma de alguma maneira,
fazer com que a pessoa possa assistir o conteúdo de qualidade, independente de onde ela estiver, do horário que ela estiver. Porque essas lives estão deixando muitas pessoas inquietas, né? Ansiosas, às vezes com uma dificuldade de focar, né? Porque são vários conteúdos de qualidade. Então a gente está utilizando muito, Sidney, essa questão do ao vivo para a gente poder oferecer para quem está online um conteúdo de qualidade já direcionado e para quem ainda não está online poder consumir esse conteúdo depois também. Que legal, que bom, tá bom. Olha, bom, isso já é uma lição para todos nós, né? A gente pode até conversar sobre isso. Mas bom te rever, bom estar aí vendo o seu movimento, o seu trabalho, viu? Nesse momento, provavelmente, todos estamos em isolamento, né? Se eu entendi bem, para o interior vai começar a liberação mais rápido do que aqui na capital. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu não vi detalhamento disso, né? É isso mesmo. Aqui nós estamos ainda com o comércio, né, fechado. Estamos ainda, né, todos isolados, mas com uma grande probabilidade dos próximos dias a gente começar a voltar à normalidade, ou a nova normalidade. Não sei nem, né, o que vai ser essa normalidade futura. E estava conversando com o pessoal, enquanto nós, conteudistas, eu estou percebendo uma agilidade muito grande da gente poder trabalhar, né, o nosso conteúdo, que antes era grande parte offline, para o online, e enquanto que isso leva tempo, leva esforço, leva planejamento, né, não é tão simples, né, você migrar, né, o tipo de conteúdo que você oferece offline para o online. Então eu brinco que de todo mundo que fala do tempo sobrando, né, medite, né, assiste, faça isso, faça aquilo, assim, o meu não sobrou ainda. E quando começou essa pandemia, o ritmo está super acelerado. Sim, sim. Tem algumas coisas interessantes para a gente falar a respeito disso também. Eu acho que todos nós aí estamos nos colocando numa condição de aprendiz. Acho que as circunstâncias, todo o movimento que aconteceu nos traz uma oportunidade de aprendizado, e isso é muito interessante. Então fica um convite para a gente aprender, primeiro, a fazer uma excelente curadoria de todo o conteúdo que está sendo disponibilizado de várias maneiras, e é evidente que se a gente faz uma curadoria legal, a gente pode aprender nessa nova realidade, que são as realidades das lives, né? Elas implementaram muito rápido, e a gente tem visto aí todos os segmentos, de um modo geral, estão contemplados em algum tipo de divulgação de conteúdos usando eu não tenho chamado de tecnologia, eu tenho chamado de linguagem, tá? E acho que isso é muito interessante, porque nós estamos divulgando conteúdo, espalhando conteúdo. É evidente que boa parte das lives falam sobre as próprias lives e essa nova linguagem, né? Eu acho que é muito natural nesse momento isso acontecer, até porque todos que de alguma maneira têm se dedicado a assistir lives provavelmente têm uma expectativa de aprendizado, não apenas de ocupação de tempo, né? Exceto se você está buscando aí assistir um show, um momento mais de distração, mas a rigor é uma nova linguagem. E eu tenho trabalhado bastante esse conceito de linguagem, né? Dessa nova linguagem que o mundo agora tem descoberto, pressionado por toda essa circunstância, né? Pressionado por todo esse momento, né? Você tinha comentado de conteudistas, me fala um pouquinho como que está esse processo aí para você, gerando conteúdo? A gente está trabalhando aqui justamente nessa abordagem que você disse, Sidney, servindo como curadores de conteúdo. O que a gente compreende, né? Existem dois grandes universos, né, de conhecimento disponíveis na internet: o de conteúdo e o de entretenimento. Então, a gente fica variando entre entretenimento e conteúdo o tempo todo, mas
Se a gente não sabe exatamente o que a gente está buscando, às vezes a gente perde o tempo procurando coisas que vão fazer sentido pra gente, que seja de entretenimento, que seja de conteúdo. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é tentando unir uma rede de colaborativismo grande, de produtores de conteúdo de qualidade, que falam mais ou menos a mesma linguagem, com skills diferentes. Então, hoje, a gente está trabalhando principalmente em 5 pilares. Pilar da comunicação, liderança, inteligência emocional, educação corporativa e tecnologia. Tem sido, né, as nossas buscas nesse momento para curar esse conteúdo e aí poder oferecer esse conteúdo numa trilha de aprendizado que, para quem está buscando conhecimento, estar num processo mais facilitado, porque essa imensidão de informações que acabou tomando parte do nosso tempo, né, do nosso celular, da nossa TV, do nosso computador o tempo todo, né, são várias informações, a gente está buscando reunir essas informações relevantes para poder atrair pessoas que tenham como preceito, né, que tenham como objetivo se desenvolver dentro desses pilares. Tá certo. Então, a produção de conteúdo, ela tá bem grande aqui pra gente, né? Por isso que, às vezes, essa questão de novo, né, da comunicação nas redes sociais, pra gente, ela acabou entrando num processo, ela truncou. Porque é tanta coisa acontecendo que, às vezes, não dá tempo de você antever, né? Como a gente fazia antigamente. Há 30 dias atrás, né? Agendava uma live com uma semana, 15 dias de antecipação, mandava para o designer, ele fazia arte, aí a gente publicava, mandava nas trilhas de e-mail, comunicava nas redes sociais e 15 dias depois a gente fazia live, né? Sim. Hoje falamos ontem à noite, ontem no final do dia, qual a disponibilidade? 11 horas. Então tá bom, 11 horas a gente vai conversar sobre recursos humanos. Então, o mundo acelerou muito e eu acho que está sendo um grande aprendizado para a gente trabalhar nessa velocidade do mundo sem perder o foco. Porque acho que o perder o foco tem sido um dos grandes vilões nosso nesse momento de pandemia, né? Como que você enxerga isso, Sidney? Bom, primeiro, eu concordo com você que nós estamos aí diante de soluções inéditas, porque o mundo é inédito. Nós estamos vendo uma mudança extremada e pressionada por toda uma nova realidade que se instalou por conta de tudo que está acontecendo, tá? E eu não vou entrar no mérito de polarização, não, se as decisões que estão sendo tomadas são certas, erradas, se deve estar indo mais numa direção ou mais noutra. Eu acho que isso aí é uma reação muito imatura da nossa sociedade e faz parte do processo. Eu acredito que isso na verdade não é que eu acredito, eu desejo que termine logo essa fase de polarização, porque tem decisões importantes a serem tomadas. Você falou uma palavra, eu acho que ela é uma palavra que muita gente tem percebido, tem observado, tem sentido, e talvez não tenha ainda entendido claramente o que isso significa. A palavra que você usou, a palavra foco. E uma das coisas, e aí eu falei que as pessoas talvez percebam, mas uma das coisas que as pessoas têm percebido é que quando elas estão diante de alguma coisa, por exemplo, uma live, é natural que a gente escolha o tema, já seja mais objetivo, mais direto, e sim, a própria linguagem da live nos leva a ter uma objetividade. E isso significa você precisa de mais foco. Só que não adianta ter foco sem um planejamento prévio. Não dá para manter o foco quando você faz quase que toda a tua realidade mediante improviso ou mediante reações. Não é de muito boa qualidade o foco improvisado ou o foco espontâneo reativo. É evidente que algumas coisas às vezes gritam
pra gente. E aí, claro, você dá foco. Por exemplo, se eu estiver segurando um copo, mas ele está muito quente, e eu vou segurar ele, ele vai queimar minha mão. Isso vai puxar meu foco, mas é um foco de reação. E é bem provável que eu tome uma decisão meio sem pensar. Tipo, eu largo o copo, derrubo o copo. Você vê que não é uma boa decisão, não é uma coisa, mas você teve foco. Não, eu estava distraído e uma coisa chamou meu foco. Eu diria que nós todos, de alguma maneira, na sociedade, a gente está mais ou menos assim. De alguma forma, nós como sociedade estávamos um pouco mais distraídos, ocupando a nossa mente com distrações, principalmente nas redes sociais, nos smartphones, assim, ocupando a nossa mente, e fomos pegos distraídos. Quando surgiu a pandemia, era todo mundo tá reagindo meio que assustado. E aí palavras como histeria, pânico, decisões precipitadas, decisões equivocadas são tomadas à luz desse movimento de reação. Então esse é o primeiro aprendizado que eu acho que a gente tem que observar. Ter foco, ele pressupõe ter um objetivo aonde você quer chegar, e também pressupõe algum planejamento, alguma intencionalidade, ou seja, para que eu vou ter foco se eu não me preparei para isso? E aí vem uma questão. Todos nós estamos vendo, e eu gosto de, na live, alertar as pessoas, e você vai estar transmitindo isso posteriormente, tem uma nova linguagem aqui, né? Essa linguagem do online, que a gente, de alguma maneira, já estava passeando por ela, e assim, algumas pessoas com mais intensidade, outras com menos. Mas existe uma linguagem, e a gente acostuma a trazer linguagem do mundo presencial para o mundo virtual com pequenas adaptações. Aí tem um probleminha na nossa conversa, porque eu, quando converso com alguém no mundo presencial, eu converso, se for uma conversa importante ou focada, eu converso olhando nos olhos dela, ou olhando para ela. Né? Eu olho para a pessoa para ver a reação. Mesmo que ela não esteja olhando para mim, o não verbal dela vai me dar um conjunto de feedbacks que vai alinhar a minha comunicação. Se ela não estiver muito atenta, eu vou falar mais alto, ou eu vou chamar atenção, eu vou falar de um jeito, eu vou dar uma entonação quando eu perceber que a minha comunicação não está sendo eficiente. E isso é natural, a gente navega por isso. Quando a gente está falando online, o processo se altera. E eu não sei se você reparou, Tati, que eu estou olhando o tempo todo para a câmera. Não estou olhando para você, eu estou olhando a sua reação, mas é por rabo de olho. Eu não estou vendo exatamente o que você está fazendo. Por quê? Porque se eu começar a olhar para você, a eficiência da minha comunicação se dilui. Por exemplo, e quem está nos assistindo, quem ver esse vídeo posteriormente, vai perceber essa mudança agora sutilmente. Eu vou passar a olhar para você, tá, Tati? Então eu estou conversando agora, olhando para você. E toda transmissão que eu converso, toda transmissão que eu faço, olhando dessa maneira, você pode até ser tolerante, mas a rigor você está incomodada, que parece que eu não estou falando com você. Porque eu posso estar olhando para você, como eu posso estar olhando para uma outra tela no computador, aqui, e você começa a se ressentir da comunicação. E sim, fica só no áudio. E mesmo no áudio, você está aberta para outras interrupções. Você percebe como perde a eficiência na comunicação? E aí tem aqueles que ficam assim, tentando... Não, eu estou falando com você sim, claro, mas fica horrível essa comunicação. A nova linguagem está sendo instalada, então nós precisamos aprender a conversar sem depender do feedback. Obviamente isso exige de mim, transmissor da mensagem, mais foco, mais objetividade, para que quem estiver me assistindo tenha a real noção do que eu estou falando. E o interessante é que mesmo dessa maneira eu estou olhando para a câmera.
Eu não sei, tem gente entrando, gente que vai, gente que curta. Eu tô doido para ver o que as pessoas tá, porque nós gostamos da interação. Mas esse movimento, ele precisa ser reconstruído. Então, a comunicação, ela está se invertendo. E o interessante, todos nós estamos nos movimentando para aprender isso. E esse aprendizado, ele não volta atrás. Eu tenho brincado, dando um exemplo que parece aquela pílula da Matrix, né? Você toma a pílula azul, você continua não percebendo o mundo, que o mundo mudou. Você toma a pílula vermelha, você não volta mais a enxergar o mundo da mesma maneira. E eu acho que isso é uma das coisas interessantes. As pessoas estão observando isso e estão percebendo que sim, precisa alterar alguns preceitos, algumas premissas de maneira significativa. Você vai entrar numa nova linguagem, entrar no novo mundo e aprender a lidar com esse novo mundo. Quando eu falo isso, eu costumo falar, a gente está aprendendo de uma maneira tão infantil que às vezes a gente comete gafes. Então, por exemplo, eu estou conversando com você, tem que haver algum preparativo, preparativos mínimos, que daqui a pouquinho vão virar rotineiros. Por exemplo, eu tenho que estar num lugar que tenha um fundo adequado, não pode estar num lugar onde tem alguém passando no fundo. Principalmente que pode estar alguém passando numa realidade que talvez eu não queira mostrar. Segundo, é melhor que eu aprenda a olhar a dinâmica da câmera, porque se eu ficar passando assim com o fundo bem iluminado atrás, a pessoa não enxerga meu olho, então vai perdendo. Então a gente tem que começar a cuidar do designer da comunicação de uma maneira nova, nessa nova linguagem. Então essa talvez seja a primeira grande mudança que a gente está vivendo e que sim, todos vão precisar ganhar expertise nessa vivência, porque ela passa a ser o nosso cotidiano. Nós que trabalhamos com empresas já percebemos que tem uma mudança. A maioria dos líderes, gestores já consideram que talvez não precisa se reunir tão pessoalmente, talvez dê para resolver dessa maneira. Só que para isso ser uma verdade, os dois vão precisar aprender a conversar desse jeito de uma maneira eficiente. Então você vê que tem uma oportunidade legal aí de aprender essa nova linguagem, o foco nessa nova linguagem. Perfeito, Sidney. As considerações que você fez, na verdade, elas sintetizam a busca que nós estamos por compreender essa nova linguagem de comunicação. Porque a gente estava, como você disse, acostumado a algo pessoal, algo onde você olha nos olhos da pessoa e você está com ela e você percebe a respiração, você percebe o gesto, você percebe o clima em volta, o que está acontecendo para aquela pessoa de repente estar mais ou menos ansiosa, mais ou menos focada. Então você tem uma percepção maior. E quando a gente está neste processo, a gente não entende, né? Não consegue compreender o cenário, né? O que está envolvido nesse processo todo. E aí começam novos ruídos de comunicação, né? Novos, porque são outros problemas que a gente vai aprender a ter que resolver como a gente estava aprendendo a resolver os presenciais, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto da ideia do foco. Eu acho que todos nós estamos percebendo, em algum grau, obviamente, e não de maneira generalista, mas em algumas atividades a gente está observando uma produtividade. De repente, uma coisa que eu faria demorando uma manhã inteira, eu estou percebendo que dá para fazer em 1 hora. E dá para incluir atividades que eu nem pensava em fazer. E inclui essa atividade e você se vê mais produtivo. Eu tenho conversado com bastante gente, as mentorias que eu tenho feito online, porque muita gente está recorrendo à mentoria agora, né? As mentorias online, muitos dos mentorados têm reportado essa sensação de produtividade espontânea. E assim, cara, eu estou fazendo coisas que eu não fazia. Algumas dessas coisas são atividades domésticas, né? Estou fazendo atividade doméstica e ainda fazendo todo o meu trabalho. E além de fazer todo o meu trabalho, fazendo coisas novas. E está dando tempo. E antes eu não entendo como é que não dava tempo antes. E aí a primeira coisa é
o foco. É porque agora, quando você está fazendo atividade, você está fazendo com foco, nesse momento, né? Nós estamos conversando agora, tem um foco, a gente conversou antes alguma coisa que a gente poderia tratar, para agregar valor para alguém, e pronto, vai ter uma hora que a gente fala, bom, então tá, é isso e pronto, vamos para a próxima. Essa objetividade, ela é agora uma nova competência profissional. E aí vem um alerta para quem estiver nos assistindo, justamente essa competência, ela já existia, tá? Era demandada. As pessoas pediam objetividade, pediam foco, mas agora é uma competência que ganhou um peso maior nesse novo mundo. Nós vamos entrar agora num período, e já é conhecido, isso já é uma realidade, é um período que a palavra mais adequada é mais com menos. Ou seja, eu vou ter que me desdobrar, porque os recursos planetários, não é o recurso do Brasil, não é o segmento, o planeta todo vai entrar numa dimensão de menos recursos disponíveis, mas uma demanda por fazer mais. Então a gente tem que ter mais foco com o nosso tempo, com nossa mensagem, e aí vem a recomendação. Fazer lives é um processo. Assistir live também. Então, assista todas as lives que você puder, porque você vai estar ganhando intimidade nessa linguagem. Outra coisa, nós estamos num mundo conectado e nem todo mundo aprendeu ainda a usar as ferramentas. E eu recentemente, numa das lives, eu percebi, e a gente aprende, né? Eu percebi que a pessoa que estava montando a live, fez o convite, ela falou do aviãozinho. Eu falei, aviãozinho. Aí tem aqui embaixo, onde se escreve, né, o aviãozinho, né? E você pode clicar no aviãozinho, ó, vou clicar, aparece o nome de algumas pessoas que você pode, eu acho que você consegue convidar, né, algumas pessoas que podem eventualmente estar online para vir assistir. E esse negócio é muito interessante, porque é aquele momento colaborativo, porque a maioria das pessoas tem tanta live para assistir e nem tudo que ele está podendo conhecer. E quando você chama alguém para vir assistir, você está falando, vem aqui, assiste, e a pessoa, nossa, ele está numa live, sai e vem na outra. Porque a gente tem essa possibilidade de transferência virtual. Então, é um caminho realmente muito interessante a gente aproveitar para conhecer pessoas novas, para fazer as conexões e tornar mais útil essas nossas conexões nessa nova realidade. A gente falou um pouco a respeito, né, desse papel do recursos humanos, do profissional de RH, nesse momento, né, de novos aprendizados. Sim. E a gente percebe, Sidney, que existe uma grande tendência, principalmente do RH, ser um curador dentro da organização de conhecimento, não apenas um produtor de conhecimento. Então, antes, a gente tinha um papel de desenvolvimento organizacional, onde a gente, na grande maioria, produzia o conhecimento ou ia atrás de quem pudesse produzir esse conhecimento para a gente. Então, contratava o Sidney, contratava a Tati para fazer um workshop dentro da organização, para os líderes, enfim, produzir esse conteúdo internamente. Hoje, eu percebo que esse papel do RH não vai ser apenas de produtor de conteúdo. Ele também vai precisar ser um curador de conteúdo. Ele vai precisar, no determinado momento do dia dele, sentar para analisar lives, para analisar materiais que estão disponíveis na internet, para analisar TED Talks, para analisar, né, materiais que vão ser extremamente assertivos para os colaboradores, para o negócio da empresa e que estão disponíveis, que é aquela coisa do fazer mais com menos. Não necessariamente eu preciso produzir hoje um conteúdo para poder disponibilizar para a minha equipe. Eu posso curar um conteúdo e disponibilizar para a minha equipe. Então a gente tem visto alguns movimentos, né,
Nós temos estimulado demais o pessoal que faz parte da nossa comunidade de recursos humanos a perceber isso de uma forma diferente, que não tem nenhum desmérito, muito pelo contrário, tem muito mérito, porque você está levando um conteúdo de qualidade para o board da sua organização e você está impactando diretamente aquele resultado, né? O interessante é aproveitar o momento que a gente está vivendo, onde parte da equipe de vários níveis está trabalhando em regime home office. E muitos dos projetos que estavam em andamento, eles adotaram um caráter de suspensão temporária. Tá? Então, sim, tem uma parte da nossa equipe que não tem o que fazer, tem uma certa ociosidade, tá? Porque o projeto que ele estava tocando perdeu a prioridade nesse momento, suspendeu, por exemplo, para o próximo semestre, e ele estava tocando isso. E ele faz o que agora, enquanto ele não está tocando isso? Essa ocupação da equipe, porque não adianta a gente simplesmente trabalhar pensando em desmontar a equipe, né? A gente tem aí todo um critério, eu imagino que a maioria dos RHs agora estão sendo pressionados e tem aí uma demanda de gestão, de ocupação de toda a equipe e de gestão, inclusive da parte financeira de todo esse processo, né? Então, uma coisa que eu tenho percebido é que os RHs eles estão vivendo uma pressão por um novo momento. Algumas preocupações que elas tinham uma dimensão determinada dentro da organização ganharam prioridade. Então, vou citar algumas. Saúde. Os RHs, obviamente, no seu escopo de atuação, trabalham aspectos de saúde. E o RH agora teve que tomar providências imediatas a respeito de coisas tangíveis sobre a saúde. Por exemplo, quem está no grupo de risco, quem vai ser prioritário trabalhar em casa, quem está com a saúde física realmente afetada, elementos, como é que encaminha o pessoal que está com algum tipo de patologia, etc. Quer dizer, isso assumiu uma prioridade. Uma segunda prioridade no item saúde, que era uma prioridade talvez mais secundária. Existia preocupação, mas é uma preocupação secundária. Ela assume uma prioridade também, que é a saúde mental. Já tem relatos de diversos profissionais que estão sendo afetados mentalmente, emocionalmente, pelo processo de isolamento, pela ansiedade provocada por toda essa situação. Então isso virou uma prioridade. Você reparou que o RH começa a ter novos drives para preocupar-se nesse momento. A segunda coisa que o RH está sendo bastante demandado, questões de mobilidade. E o interessante é que assim, muitos RHs falam, não, vamos fazer home office. E o funcionário não tem estrutura em casa para home office. Ele não tem um equipamento adequado, ou ele não tem uma conexão de internet aceitável, ou ele não tem nem acesso, porque os sistemas de segurança tecnológica da empresa não estavam prevendo todo mundo trabalhando em casa. Então imagina como foi a demanda para redesenhar uma série de questões, inclusive de gestão. Os RHs precisaram entrar rapidamente em redefinição de diretrizes. Quem acessa o quê, quem pode acessar o quê, liberalidade. E os modelos de gestão interno que nós temos na empresa não servem totalmente quando está no home office. No home office você tem elementos que você não encontra na empresa e nenhuma diretriz da empresa prevê esses elementos, né? Por exemplo, eu estou aqui, tem o meu dog aqui, ó, que já foi doutrinado, está dormindo aqui, ó, tá vendo? Ele já fica quietinho aqui, porque ele sabe quando eu estou aqui conversando com ele, ele fica quietinho. Mas, além desses elementos, tem elementos de gestão, de horário de trabalho. Eu vi alguns RHs pegando o modelo de diretriz tradicional, tipo folha de ponto, horário de entrar, horário de sair, e aplica no home office. Então agora você só não tem que vir aqui, mas a tua rotina tem que ser a mesma. Então você tem que abrir o teu computador tal hora e o sistema vai bloquear a tua entrada quando terminar o teu horário. Quer dizer, criando aquele modelo ainda de
horário útil, dia útil, que cabe muito bem no presencial, mas no online não é mais a mesma coisa. Então ainda precisa haver aí um aprendizado muito rápido de redirecionamento e novas diretrizes nesse mundo inédito. Então eu fico imaginando assim, nesse momento, os RHs estão super pressionados e óbvio que desenvolvimento humano, desenvolvimento das pessoas, ele tem uma prioridade diferenciada. Só que isso traz uma oportunidade. À medida que o profissional, que está, principalmente o que está em home office, tá? Ele se percebe mais produtivo, ele se percebe mais, eu diria, ocioso, no sentido de não estar fazendo tudo porque tem coisas que ficaram suspensas, alguma ociosidade, cabe ao RH essa comportamento do aprendizado. Nós estamos entrando numa fase agora onde a responsabilidade do aprendizado não é mais do RH e da empresa, é da pessoa. Então, o RH estimular, indicar, criar a versão online. Já tem algumas empresas que estão criando as suas universidades corporativas online, tá? E estão fazendo a curadoria rápida de conteúdos que são alinhados ao que a empresa precisa, estão montando rapidamente uma plataforma e disponibilizando para o profissional, porque agora ele tem um pouco mais de tempo para isso. E sim, cabe ao RH uma gestão diretriz para que ele assuma um outro tipo de comportamento. Ah, mas eu não gosto do online, eu prefiro ao vivo. Sim, tudo bem, só que o mundo mudou, a realidade é outra, e sim, é melhor você se habilitar nisso, porque essa linguagem ela vai fazer parte do cotidiano. Ela já faz parte do cotidiano. A gente ainda tem aquela ideia de falar futuro, né? Como se fosse algo que vai acontecer, esquecendo que já faz um mês que o mundo é outro. Não dá nem para dizer que o mundo mudou, o mundo é outro, né? Então é essa mudança que a gente tem que estar bem consciente dessas diretrizes, né, que mudaram. Tem um desafio enorme aí na gestão, na liderança, e aí a gente pode até debater sobre isso, né, porque a liderança também vai ter que se reinventar e muito, muito rápido, né? Muito rápido, porque liderar online ou liderar remotamente é outra matriz, né? Às vezes, eu tenho a percepção, Sidney, que a gente fica tão fixado nessa questão dos modelos de gestão tradicionais, de ponto, de produtividade, que é tempo à disposição para o trabalho. E a gente deixou, né, infelizmente, a nossa cultura, vou falar de Brasil como um todo, a gente deixou métricas de desempenho, métricas que verdadeiramente poderiam nos dar uma direção assertiva enquanto empresas, como algo para depois. Então, assim, falamos sobre curadoria de conteúdo e eu acredito hoje muito que todo o RH, ou grande parte dele, vai precisar migrar o seu conhecimento para analytics. Independente da gente falar, mas eu sou de humanas, eu gosto da coisa, né, não gosto de número, eu já fiz isso porque não gosto de ficar analisando dados. Nesse universo que nós estamos vivendo, não tem mais como voltar atrás e não tem mais como não termos esses dados, esses analytics, né? A gente fala do RH, do People Analytics, né? Então, o que é o People Analytics? É você conseguir compreender que mesmo o seu colaborador home office, se ele vai acordar 9 horas, 10 horas, 11 horas, ou se ele vai trabalhar até 2 horas da manhã, ele vai te entregar um resultado em desempenho que já estava previamente combinado com ele. Então, quando ele vai fazer essa atividade, dependendo da atividade, para a empresa não deveria importar. Então, hoje importa ainda aquela coisa, não, mas é de segunda a sexta, das 8 às 18, com 1 hora de intervalo. A gente falou assim, cara, esse modelo não combina mais. Não combinava nem com as empresas antes dessa pandemia, não combinava mais, né? Você estuda gerações, você entende do que eu estou falando. Esse tipo de coisa não combina com o jovem. Ele não se vê mais naquela obrigação de ter que bater um cartão disso, porque ele quer
inovar, ele quer criar, ele quer ajudar a empresa com o desempenho dela. E ele quer ser reconhecido por meritocracia. A gente fala muito, né, às vezes mas não sabem o que quer. Então, eles sabem o que querem. Eles querem ser reconhecidos por aquilo que eles fazem. Só que, às vezes, a gente não tem métricas corretas de análise, então a gente não reconhece ou reconhece de maneira errônea. Então, eu não coloco o reforço adequado e o desempenho da minha equipe não muda, mas não quer dizer que as pessoas estão desengajadas. Ainda a gente percebe as empresas, infelizmente, muito atrasadas em questões de analíticos. E quando a gente fala de um sistema, como você sugeriu, né? Como você falou, as universidades corporativas e muitas empresas estão se tornando digitais. Elas já deveriam ser digitais, porque lá você tem métrica de tudo. Você sabe se o cara assistiu, se ele não assistiu, se ele fez a prova, se ele não fez, se ele tirou 10, 9, 7, 8, se ele reprovou, se ele não reprovou, se ele baixou o certificado, se ele baixou a apostila ou o comunicado que a empresa mandou. Então, assim, aprender, ter novas formas de acompanhar o desempenho das pessoas, na minha visão, vai ser o grande desafio de qualquer profissional de recursos humanos que realmente trabalhe para o resultado organizacional. Sem aquela visão poliana de, mas eu desenvolvo as pessoas e eu gosto de ver o crescimento das pessoas. Legal! Só que essas pessoas precisam ter um lugar para trabalhar. E esse lugar para trabalhar precisa ser sustentável. Ele tem que ter dinheiro, tem que pagar os impostos dele, tem que pagar fornecedor. Tem que ser sustentável. Não dá para ficar naquela coisa só, não. Mas nesse mundo capitalista, onde a gente explora, não explora. Precisa de dinheiro para fazer as coisas. As empresas e as pessoas que tinham um fluxo de caixa não estão tão desesperadas quanto as que não se prepararam para nada disso. Sem o fluxo de caixa, sem um próprio investimento, falar assim, não, eu consigo sobreviver se alguma fatalidade me acontecer. Então, acho que a gente entra nesse universo novo também de análise de dados, sabe, Sidney? Cada vez mais aflorado. Uma coisa é importante, as informações estão disponíveis e a gente precisa olhar as informações, tá? Uma coisa que parece meio paradoxal é que a gente precisa usar as informações, e você deu um exemplo aí de uma forma de monitoramento do aprendizado, né? Mas, além disso, a gente precisa contar com a atitude disciplinada da pessoa, independente se eu estou monitorando ela ou não. Tá? Justamente a gente está elevando a régua da maturidade para que as pessoas entendam a importância do próprio desenvolvimento. E não porque tem uma nota para apresentar ou porque tem um RH chato que fica lá monitorando. Esse paradoxo vai depender muito do nível de maturidade, do nível de consciência das pessoas. As pessoas que vão se dar melhor nessa realidade nova, elas têm um alto grau de foco, de objetividade e de maturidade. Esse é o grande lance, porque quem sabe tomar conta do próprio desenvolvimento, sabe aquilo que tem que fazer, é óbvio, ele se foca no resultado e não no processo. Agora, quando a pessoa se dispersa ou não entrega o que está previsto, é natural que surjam instrumentos de controle. E é essa grande dualidade. As pessoas têm que começar a perceber que a diferenciação agora, ela vai se dar pelo grau de maturidade que a pessoa conseguir exercer diante da realidade, e sim, daquilo que é proposto de geração de valor. Eu costumo falar com os meus mentorados que justamente o que está acontecendo agora é uma aceleração de tendências que já estavam acontecendo. Então, quando a gente fala do aprendizado online, já era clássico, ele já não é novo, né? Já tem bastante tempo, muitas ferramentas, muitas abordagens, mas uma coisa não estava funcionando ainda. Normalmente, num programa de treinamento online, a tendência é você ter o engajamento das pessoas na primeira, na segunda aula e zero engajamento nas últimas aulas. Isso é clássico já, né? E o que está acontecendo agora é que o sistema está dizendo o seguinte: não há alternativa.
Você não vai ter alternativa. Se você quiser aprender, você vai precisar gastar sim um pouco do seu tempo, um pouco da sua atenção para aprender o teórico. Porque o online não te dá a versão prática. Às vezes, em sala de aula, dependendo do tipo de condução da didática, você consegue pôr um pouco de teoria e um pouco de prática e mesclar. A gente sabe disso. O presencial permite isso. Mas quando a gente fala do online, altera isso. O online é muito bom para exposição teórica. Agora, a tangibilização vai precisar de ação. A pessoa que for para ação sem um embasamento, ela vai se ver muito frágil na ação e é evidente que isso vai ficar muito claro. Então significa que nós precisamos mudar o nosso modelo mental rapidamente. Os RHs têm que contar sim com a maturidade e disciplina das pessoas e sim vai ter que fazer uma seleção de quem não entrega valor. E agora vai começar, viu? Porque as pessoas agora vão se dimensionar nessa ideia de menos é mais e tem que fazer mais com menos. As pessoas vão começar realmente a fazer a pergunta: para quê? Para que eu mantenho isso? Para que essa pessoa está fazendo isso? E realmente ela está gerando valor ou ela está fazendo parte de um cerimonial de existência para dizer que a coisa está funcionando? Então, esse movimento vai separar quem é realmente aquela pessoa madura, que foca, que aprende e que gera valor, da pessoa que ele era meio somebody love, né? Ele estava lá, faz parte, ele entrou numa linha, de vez em quando ele trabalha um pouco. Isso está ficando muito claro e ele está denunciando muito rápido. Eu tenho conversado com alguns CEOs e eles falam: olha, o nosso maior problema, o fluxo de caixa diminuiu, isso é natural, a gente tem que separar as pessoas, e uma coisa interessante, a gente está olhando para as pessoas não mais pela avaliação de desempenho apenas. Nós estamos olhando para as pessoas pela razão de existência dela e pela geração de valor. Porque a pessoa que gera valor, ela precisa continuar na instituição. Aquela que não gera valor, rapidamente as pessoas estão falando: para que eu estou mantendo? Bom, diante desse quadro, e você percebeu que é uma questão de sobrevivência? Então a recomendação para quem assiste o vídeo é: preocupe-se em gerar valor. Que é isso que vai te sustentar, não é cargo, não é política governamental, não é circunstâncias econômicas que vão te manter. Daqui para frente, quem gera valor é realmente quem vai ser contratado, quem vai ser mantido e quem a gente vai querer ter perto da gente. É isso mesmo. Essa questão do analytics, né? Ele sai da alçada do controle para a alçada da análise de impacto. Então, o analytics novo, ele não é se a pessoa, né, terminou ou não terminou aquele treinamento, mas o que aquele treinamento, se ela terminou, proporcionou de performance diferente com ela. Então, no analytics, a gente sempre utiliza dado cruzado com dados. Às vezes 1 para 1, às vezes 1 para 2, para 3, para 10, para 1000. Porque a gente precisa de estatística para falar. Ué, se o Sidney trabalha em casa e ele está conseguindo render, ter um desempenho, impacto, né, dentro do negócio da organização 30% maior, por que eu vou trazer o Sidney para dentro da empresa de novo e gerar diversos outros custos se a performance dele é menor? Ou eu vou comparar o Sidney com a Tati. Ué, mas se o Sidney está conseguindo X de desempenho com as mesmas ferramentas, estímulos, treinamentos e tal, e a Tati não está conseguindo, o que pode estar acontecendo que está diferenciando os dois? Aí as estatísticas. Será que é o perfil? Será que é porque é um homem ou uma mulher? Será que é a idade? Será que é a graduação que eles têm? Será que é o envolvimento? Será que é o engajamento? Será que é o perfil comportamental? A gente tem uma infinidade de dados analíticos para a gente poder começar a compreender de fato o que acontece e sair daquela subjetividade, né, de eu acho que em casa ninguém rende. Eu acho que, né, mulheres trabalham menos do que homens, ou trabalham mais. Eu acho que... Então, para do acho e transforma em dados.
contra fatos, não argumentos, né? Então, acredito que a gente está entrando numa nova onda disso mesmo. Um alerta que eu faço é que nessa nova onda, por exemplo, se ele deu um exemplo aí e colocou uma série de hipóteses para tentar explicar uma performance maior ou uma performance menor de alguém, correto? Nós estamos entrando numa fase que as pessoas ainda não perceberam, mas diante de toda a realidade, as pessoas não querem nem gastar tempo para entender por que sabe essa coisa ideológica de ficar procurando, será que é porque é mulher? Será que é porque... Sabe essas perguntas? Nós estamos entrando numa fase onde a gestão não vai ficar debatendo mais isso, não vão ficar descobrindo. Tem um princípio que é direto ao ponto, tá? E a gestão está caminhando muito rapidamente para objetividade. Então as decisões com certeza serão algumas vezes equivocadas, mas as pessoas não estão querendo gastar tempo para ficar pensando muito na ideologia, nos motivos transcendentais ou nas suposições. É o seguinte, está dando resultado? Tá. Não está dando resultado? Tira. E é interessante porque isso já acontece em algumas empresas bem-sucedidas. É muito famoso o caso, e aí eu não conheço tão detalhadamente o caso, mas eu conheço o que já foi externado. O Google, todo ano, ele reduz 10% do quadro dele. Quando eu digo reduz, não quer dizer que ele não contrata, mas ele pega os 10% de não performados e simplesmente desliga. Olha, esse ano você não performou e desliga. Não tem aquele movimento, mas já está há tanto tempo na empresa, foi um ano difícil, a área dele, é porque ele teve problema pessoal. É o seguinte, tá bom, tudo bem, você não cumpriu a performance. O que é estranho é a gente falar assim, mas as pessoas adoram trabalhar lá. Sim, mas ele fala, olha, eu te dou liberdade, te dou ambiente flexível, você trabalha, você vai ter tempo para criar seus projetos, tá tudo bem, só que tem o seguinte, tem que performar. E não performou? Mas os últimos 5 anos eu entreguei 120% da minha performance. Tudo bem, esse ano você não entregou. E dentro da lista de funcionários você ficou dentro dos 10%. Cancela, tira. Sabe esse direto ao ponto? Eu acredito realmente que toda essa circunstância está criando um ambiente de gestão mais objetiva. Então, não se surpreenda se você vê as pessoas indo mais direto ao ponto e não ficar debatendo demais conceitos, ficar entrando demais nos porquês. Não deu certo, não deu certo, sinto muito, tá bom. Paciência, vamos lá. Mas a pessoa perde continuidade. Não perde. Não perde, porque nós vamos ter uma infinidade de profissionais querendo levar a sério. Então, é um ótimo momento para o profissional que leva a sério o seu trabalho e se foca no resultado e aprende. Esse é um ótimo momento, porque ele vai ser destacado nessa nova realidade. Porque os gestores vão ser pressionados a tomar decisões muito rápidas, decisões mais diretas e com foco no resultado, mais do que qualquer outra realidade, mais do que qualquer outra época, porque o cenário agora exige isso. É isso mesmo, né? E se a gente, pra gente não cair naquele debate, mas onde está a humanização nisso tudo? Onde, né? Porque senão a gente vai voltar naquela situação de coitado dele, né? Tá passando. Eu acho que esse novo universo, ele vai ajudar as empresas, os profissionais, a terem uma evolução de maturidade mais acelerada, que já precisava ter acontecido, né? Então a gente sabe que o Brasil, ele não é o país mais produtivo, justamente porque, infelizmente, a gente tem postos de trabalho sendo operados por pessoas improdutivas. Mas quer dizer que o brasileiro é improdutivo? Jamais. Né? Se a gente, de repente, comparar tudo que a gente está passando com outros países super desenvolvidos, talvez aqui ainda o impacto esteja sendo muito menor do que em muitos outros lugares. Mas
não olhar para um critério, né, onde a gente fala que vivemos num país capitalista, mas que na verdade ele não consegue tomar decisão quando tem que tomar decisão, porque o coração fala mais alto, a gente está vivendo uma incongruência muito grande. Eu acho que as empresas elas vão começar a caminhar para olhar para esses dados, e não quer dizer desconsiderar as pessoas, quer dizer, você vai ter a sua chance de performar bem, de ganhar bem, de ter uma remuneração muito maior se você impactar o resultado daquela organização, independente de quem você seja, homem, mulher, novo, velho, enfim, com experiência, sem experiência, com MBA, sem MBA e assim por diante, né? Os profissionais, quando ficam em home office, dão a chance dos gestores perceberem quem gera valor e quem não gera. Nossa, que tem. Perigoso, eu diria, as pessoas não estão atentas a isso ainda. Estão achando que, não, isso vai passar. E, gente, não vai. As pessoas vão registrar novas percepções e, sim, cada vez mais vão pensar em quem gera valor de verdade. Então, a minha recomendação para as pessoas tem sido consistentemente: aprenda enquanto você está online, gaste energia sim, seja consistente. Esse mundo online, ele traz para a gente aí uma ideia de que posso pegar só um pedacinho da coisa que já é suficiente. Não é. Os profissionais que são mais consistentes têm mais chances diante dessa nova realidade. Não os profissionais que são mais superficiais. Então, gasta energia, assiste, pega um vídeo, assiste outro. Não ocupa o seu tempo com a ociosidade de usufruto. Ocupa com a ociosidade criativa, que o Damasio falou, né? Ocupa se preparando, porque o mundo já mudou, e quando esse cenário se alterar e você voltar para o cenário, você vai reparar que as pessoas te olham de maneira diferente. E te olham de maneira diferente com um conceito. Eles vão esperar de você uma geração de valor. É isso. Sidney, quero te agradecer aí por esse café com insight invertido, né? Sem café, né? Não tomamos o café, mas que bom, que bom. É muito bom sempre poder trocar figurinhas com você. Você é um cara que me remete, um mentor, né? Que me direciona demais, ao qual é extremamente importante esse processo que a gente está vivendo. Obrigado pela sua colaboração, como sempre. Espero poder te ver por aqui, pelas nossas bandas, o quanto antes também.